Boa noite, favorecidos. Agora, chegamos favorecidos, sairemos líderes exagerados. Favorecidos e exagerados. Deixa eu abrir aqui. Obrigada. Para as mulheres, antes de iniciar, quem estava esperando o livro da pastora Verônica, ela mandou alguns agora à noite, né? Algumas pediram. Então lá embaixo tem, tá bom? Amém. Será que você pode colocar a mão no seu coração? Fechar os seus olhos. Deus, nós continuamos, Pai, disponíveis para receber mais do Senhor. E Deus, nós te damos total legalidade e liberdade, Deus, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que o Espírito Santo possa ministrar, Deus, aos nossos corações. Faça o que o Senhor quiser fazer e de acordo com aquilo que o Senhor quer, não de acordo com o que nós queremos, mas como o Senhor quer. Nós te engrandecemos, Deus, por esses dias, te agradecemos por esses dias. E nós, Pai, nós queremos mais. Nós estamos com os nossos corações abertos para receber mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram comigo em Números, capítulo 13. Nós vamos ler o 13 e o 14, pulando alguns versículos. Mas vamos iniciar no 13, versículo 1. Amém? Vai aparecer aí na tela. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Vamos pular lá pro 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má. E como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra no Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar, repita comigo, fez calar
o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse. Repita, tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então, capítulo 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Amém. Deixa eu tomar uma água. Queridos, aqui quem conhece a história de Moisés? Moisés tirou o povo do Egito, eles caminharam, eles foram resgatados e vieram as pragas, porque Faraó não queria libertar. E caminharam no deserto viveram milagres da parte do Senhor, viram vários milagres. E eles chegaram aqui na fronteira da terra prometida, que era Canaã. E o Senhor, como nós acabamos de ler, falou assim: olha, Moisés, manda que 12 homens vá até a terra de Canaã espiá-las. 12 homens, líder de cada tribo. E aqui me chamou a atenção porque eles chegaram lá naquela terra e cada um teve uma percepção, cada um teve uma visão. 10 enxergaram de uma forma e somente 2 enxergaram de outra. E nós aprendemos aqui que Deus ele liberou a promessa, ele falou: olha, tem uma terra que mana leite e mel. Não foi isso que Deus falou? Ele tirou eles lá do Egito, da escravidão, e falou: tem uma terra, uma promessa. E nós vimos aqui que quando eles chegaram para espiar a terra, eles começaram, quando eles voltaram, eles murmuravam. Teria sido melhor morrermos no Egito? Vamos escolher outro líder, voltar para o Egito. Mas a gente viu Josué e Calebe com outra visão, outra percepção. E é muito engraçado porque não foi nem metade, né? Foram somente 2. De 12, somente 2. E é meio que quando você lê a história, você fica assim: gente do céu, é alarmante, né? Esse número. De 12, só 2 estavam acreditando. 12 líderes. Somente 2 acreditaram. E me chamou também a atenção quando eles querem trocar Moisés. Eles falam: vamos escolher outro líder. Porque esse aqui, vou falar com minhas palavras, está prestando de nada.
Ele tira a gente do Egito, da escravidão, e traz a gente para tentar conquistar uma terra que é cheia de gigantes, com muralhas fortificadas, homens fortes, poderosos. Que líder é esse? Eu imaginei como Moisés se sentiu naquele momento. Como ele se sentiu desprezado, humilhado. E olhando por outra percepção, eu estou falando isso de mim, gente, lendo a história, porque a gente precisa ler, hoje o pastor até falou isso ontem, né, pastor PV, a gente precisa ler a história, entrar na história, e ler essa história. Eu fiquei assim, gente, imagina Moisés, chegam 12, ele manda 12, eles voltam, 10 fala para toda uma congregação, para milhares de pessoas, e somente 2 acreditam na sua liderança. E nós vemos aqui que somente 2 permaneceram com a visão alinhada. E essa noite é um tempo de ajustarmos a nossa visão. Amém. É noite de termos a nossa visão ajustada e alinhada com a visão de Deus. Ele não tirou o povo do Egito para morrer no deserto, vagando sem destino, sem propósito, sem liderança. Assim como ele também não tirou, como ele não me tirou, como não tirou você da sua velha vida, para viver vagando, sem propósito, sem destino, sem direcionamento. Nós temos um líder maior, e ele nos direciona, ele nos dá destino, ele nos dá propósito. Então, de onde ele nos tirou, nós precisamos avançar e possuir. É o tema da nossa mensagem, avance e possua. E como avançar e possuir? Ajustando a nossa visão com a visão do céu. Muitas vezes a gente coloca um óculos e nós passamos a enxergar as coisas como nós queremos ver. Um exemplo, o David está com uma blusa marrom, mas se eu colocar um óculos escuro, eu vou enxergar a camisa preta. Então, nós precisamos tirar os nossos óculos, muitas vezes óculos que nos fazem enxergar com medo, que nos fazem enxergar um fracasso, uma humilhação, uma comparação. Esses 10 homens estavam se comparando àqueles gigantes. Eles são muito fortes, nós não aguentamos, nós não vamos vencê-los. Não dá. Comparação. Quem somos nós diante deles? Então, nós precisamos arrancar essas escamas de visão carnal, que a gente quer enxergar como nós queremos enxergar. Nós precisamos enxergar como Deus quer que enxerguemos. E a gente vê aqui que os 12 foram ao mesmo tempo, na mesma terra. A palavra fala que eles ficaram lá 40 dias. Mas voltaram com visões diferentes, percepções diferentes. 10 trouxeram um relatório carregado de medo, de temor, de desistência, de fracasso, mas 2 queriam avançar e possuir a promessa. Muitas vezes Deus, ele fala assim, olha, vocês precisam fazer dessa forma, e quando a gente chega para fazer, a gente fala, não, Deus, eu estou com medo. Eu estou falando isso de mim. Muitas vezes o medo, ele quer me paralisar, mas essa é a minha visão. Não é como Deus me enxerga. Não é como Deus vê. Isso é como eu vejo. E se eu parar para enxergar aquilo como eu estou vendo, eu não vou avançar e possuir as promessas que Deus tem. Se a gente para olhar circunstâncias, para olhar o que está acontecendo ao nosso redor, para escutar as vozes, nós vamos parar e não vamos possuir aquilo que Deus tem para nós. Quando nós tiramos nossa visão de Deus, nós sentimos medo e nós retrocedemos, nós desistimos. Eu coloquei aqui, ajuste sua visão, pare de enxergar só problemas. Se enxergo só problema, preciso alinhar minha visão com a de Deus. Aqueles homens, eles só enxergaram problemas.
Deus falou assim, olha, é uma terra que mana leite e mel. E é engraçado que Deus não falou assim, olha, é uma terra que mana leite e mel. Mas, tem gigante. Deus falou? Ele só é uma terra muito boa. Mana leite e mel. E eu fiquei meditando nisso, mas eu vou deixar para chegar aqui no tópico. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo ministrou no meu coração que muitas vezes o diabo ele quer que ele passe uma visão carregada de medo para nós. Porque ele teme quem avança. Ele teme quem toma posse da promessa e fala, eu vou avançar e vou possuir aquilo que Deus tem para mim. E o diabo não quer que você avança. Ele quer nos paralisar quando nós nos levantamos para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, para liderarmos, para exercer o nosso chamado. O diabo não quer que você faça. Ele coloca circunstâncias, ele cria circunstâncias para nos fazer desistir e parar no meio do caminho. Foi isso que aconteceu com o povo. Eles estavam ali na fronteira da terra prometida e eles desistiram. Eles retrocederam. E sabe, queridos, nós não seremos livres dos gigantes na nossa vida. Nós teremos dificuldades. Muitas vezes a gente vai ter as nossas emoções ali tentando fazer a gente cair, tentando fazer a gente parar, tentando fazer com que sintamos medo, só que isso é normal. Sentir medo, sentir qualquer coisa relacionada às nossas emoções é normal, porque nós somos humanos. E não sentir é negar a nossa humanidade. Jesus sentiu, então você também vai sentir, porque seria diferente comigo e com você, se Jesus sentiu. E não é pecado sentir, é pecado quando as nossas emoções e os nossos sentimentos nos fazem desistir e parar no meio do caminho. Nos impede de avançar e possuir. O nosso avanço ele não pode depender de opiniões, mas da visão que Deus nos entregou. Amém. Vocês conseguem ver que o problema não era o lugar? O problema não era Canaã. O problema não era os gigantes. O problema não eram os muros, não eram cidades fortificadas, não. O problema era a visão, a percepção de cada um. Ali estava o problema. 2 conseguiram enxergar conquista e promessa. 10 conseguiram enxergar derrota. Só que Caleb e Josué, eles não se contaminaram. E seria muito fácil se contaminar aqui, sim ou não? Eles estavam na minoria, bem na minoria. Mais da metade era contra aquilo que eles estavam falando. Então, era fácil que eles se contaminassem. E quando aqueles 10 espias, eles entregam aquele relatório de medo, de incapacidade, eles contaminam o ambiente. Eles contaminam milhares de pessoas. Eles começam a murmurar, eles desistem, eles enxergam fracasso, eles desencorajam os outros, eles lideram pelo medo, eles têm visão do Egito e eles não têm fé. Sabe o que eu quero te falar hoje? Não faça parte dos que murmuram, dos que desistem, dos que só enxergam problema, dos que caminham com sua própria visão, que caminham com suas próprias pernas sem depender de Deus, dos que só criticam, mas nunca fazem. Não faça parte dessa geração que só enxerga fracasso. Abra para mim, por favor, Hebreus 3,19. A falta de fé, ela nos tira do destino que já foi determinado por Deus. Deus já tinha falado, olha, tem uma promessa, tem uma terra para vocês que mana leite e mel.
Mas a falta de fé e a incredulidade tirou aquele povo da promessa. Eles não iriam usufruir daquilo que Deus já tinha conquistado para eles, porque eles não tinham fé. Diz assim, assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, eles não possuíram. Eles pararam no meio do caminho, eles não avançaram e não possuíram a promessa. Enquanto uns vinham gigantes, Josué e Caleb viram promessa. Se você for parar para ler a história de Josué, Josué era um homem ousado. Ele era um militar, ele era um líder nato, ele não tinha medo. Ele cria em Deus, acima de qualquer circunstância. E nós precisamos fazer parte da geração que avança e possui. Será que tem Josué e Caleb aqui essa noite? Eu não sei vocês, mas eu quero fazer parte da geração que avança e possui. Eu não quero fazer parte da geração que retrocede por medo, por incapacidade, porque se sente incapaz. Mas eu quero avançar e possuir aquilo que o céu já liberou para a minha vida, aquilo que o céu já liberou para mim e para você. A voz dos que não têm visão falava, não poderemos subir, lá em Números 13:31. Mas a voz dos que tinham visão alinhadas com a de Deus diziam, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Qual voz você tem escutado? Qual voz nós estamos escolhendo escutar? Qual a voz que a gente tem permitido que entre na nossa mente? Nós precisamos escutar a voz dos que estão com a visão alinhada, com a visão de Deus. Nós precisamos ser líderes que influenciam para o bem e não para o mal. Queridos, é impressionante porque esse povo ser um povo incrédulo, porque eles tinham acabado de vivenciar vários milagres no deserto. Eles viram um mar se abrindo, eles atravessaram esse mar. Eles viram água brotar da rocha. Eles viram maná caindo do céu. Uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo conduzindo o caminho. Então eu pergunto, como que eles conseguiram ser incrédulos diante de gigantes? Se Deus fez tudo isso por eles no deserto, o que seria, gente? O que era? Gigantes diante deles? Pelo amor de Deus. Eu estava lendo e fiquei assim, meu Deus do céu, como é que esse povo vivenciou tudo isso? Eles atravessaram um mar. Como é que eles sentiram medo de gigante? Como é que eles deixaram de possuir aquilo que Deus liberou por causa de gigante? Porque estava com a visão completamente distorcida daquilo que Deus tinha para eles. Eles vivenciaram tudo isso e mesmo assim duvidaram do que Deus podia fazer em Canaã. Ajustar nossa visão é parar de olhar com medo e começar a olhar com fé. Sem fé, nós não conseguiremos agradar a Deus. Nós precisamos alinhar a nossa visão com a visão de Deus. Nós não somos aquilo que o diabo diz que somos, que as circunstâncias diz que somos, que as nossas emoções e sentimentos diz que somos. Nós somos o que Deus diz que somos. Você é o que Deus diz o que você é. Você vai alcançar o que Deus falou que você vai alcançar. Você vai possuir o que Deus falou que você vai possuir. Cale as vozes que têm tentado fazer você parar e desistir no meio do caminho. Prossiga. Seja a geração que permanece e persegue aquilo que Deus já liberou. Uma visão alinhada com Deus gera ousadia. É fácil vencer gigante?
Hoje a gente não tem gigante, gente. Imagina lá, aqueles homens, não sei quantos metros de altura. Eu imagino o medo que eles sentiram, mas trazendo para hoje é fácil. Talvez o seu gigante, não sei, é um sentimento de rejeição. Talvez o seu gigante é a timidez, é o medo, não sei. Eu tenho os meus gigantes. E eu tenho que matar eles todos os dias. Sabe aquela frase? Tem que ficar matando o leão todo dia. Eu tenho os meus gigantes. E você também deve ter os seus. E não é fácil vencer os nossos gigantes. Muitas vezes a gente quer parar, sim. E nós, quando lemos essa mensagem, a gente vê que Deus ele não falou que teria gigantes na terra de Canaã. Talvez se Deus tivesse falado assim, é uma terra que mana leite e mel, mas tem um porém. Tem gigantes lá. Homens fortes. Eles teriam desistido antes mesmo de espiar a terra, ou antes mesmo de chegar lá na fronteira. Não, vou ficar aqui no Egito. É uma terra boa? Mas tem gigante, vou sair daqui para quê? Tá muito bom aqui, não estou afim de vencer gigante. Mas Deus, não sei, na minha mente eu fiquei assim, Deus, por quê? Que o Senhor não falou, olha, tem gigante lá. Só falou que era a terra que mana leite e mel, uma terra boa. Mas talvez, se Deus tivesse falado, eles teriam desistido. Então Deus primeiro mostra a terra. E depois permitiu que eles vissem os desafios. Porque se eles vissem só a promessa sem os gigantes, eles iriam desistir. Mas quando eles viram a promessa junto com o desafio, eles puderam decidir. Não foi aqui um poder de decisão? Sim. Eram 12 espias, líderes de tribos. Então, eles tiveram o poder de decisão. Eu avanço e possuo, eu retrocedo e desisto. 10 quiseram retroceder e desistir, e 2 queriam avançar e possuir. Então, aqui eles tiveram uma decisão. E é engraçado porque a gente, quando lê essa passagem, a gente vê um povo que se sente fraco, né? Impotente ali diante das circunstâncias, e realmente a gente é fraco. Nós somos fracos nas nossas emoções, nós somos fracos nos nossos... Até no nosso... Fisicamente falando, nós temos prazo de validade, nós somos fracos, nós temos as nossas fraquezas emocionais, espirituais. Nós somos fracos. Só que, quando eu permito que Deus trabalhe na minha fraqueza, quando eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço a soberania de Deus sobre todas elas. Talvez, queridos, Caleb e Josué também estavam com medo. Mas eles receberam uma palavra. Talvez eles se sentiram fracos. Mas eles receberam uma palavra. E eles estavam firmados nessa palavra que eles receberam. Nós vimos aqui que Caleb falou, certamente prevaleceremos, porque o Senhor está conosco. Eles firmaram nessa palavra. Independente daquilo que eles estavam vendo, enxergando com os olhos carnais, eles firmaram naquilo que eles receberam. E eles sabiam que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Números 14:8 fala, se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar. Nos fará possuir essa terra. Números 13:30, nós vemos quando Caleb fala, eia, subamos e certamente prevaleceremos. Nós vemos aqui, eu até falei para vocês repetirem, que quando eles estão lá falando, quando eles estão falando, entregando o relatório, Caleb, ele levanta e fala assim, a palavra fala, né? Ele faz com que todos se calem. Eu imagino Caleb lá, aquela reunião de milhares de pessoas, e o Caleb fala, cala a boca. Eu imagino dessa forma. Eu acho que ele se sentiu indignado. O que é isso? Deus nos tirou do Egito, a gente vivenciou vários milagres, o que ele fez por nós?
e vocês ainda questionam, cala a boca. Ou então, queridos, ele estava ali assim, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, cala a boca, eu não quero escutar o que vocês têm a dizer, porque eu tenho aquilo que Deus já entregou, então certamente eu vou prevalecer. Deus essa noite está falando assim, silencie as vozes que vocês têm escutado, para tentar fazer você parar para avançar e possuir. Silencie as vozes que tentam desalinhar a sua visão. O diabo ele pode tentar usar pessoas, situações, para tentar tirar a sua visão da promessa. Mas assim como Caleb fez, dê ordem para que cale a boca. Dê ordem para que o diabo cale a boca. Cristo nos deu esse poder. Nós estamos nele. Então quando você manda o diabo calar a boca, ele tem que calar a boca. Então, essa noite, se você tem sentido, se você tem dado seus ouvidos para as vozes que tentam te fazer impedir de avançar e possuir, queridos, essa noite, dê uma ordem para que cale a boca, para que essas vozes se silenciem. Quem escuta demais, quem vê problema demais, tira a visão da promessa e desanima, é influenciado a desistir e a retroceder. E aqui a gente tem 2 poréns, porque nós vemos 10 homens influenciando para o mal toda uma multidão. E nós vemos 10 homens tentando tirar a visão de promessa e de propósito daquele povo, e eles conseguiram. E eu te pergunto, você quer escutar a voz da geração que tenta nos tirar daquilo que Deus tem para nós, ou você quer escutar a voz da geração que avança e possui? Josué e Caleb, queridos, eles não ignoraram os desafios, mas eles creram na palavra. Eles não creram na lógica humana. Aqueles 10 espias, eles estavam falando da lógica humana. Era lógico que eles não aguentariam vencer gigantes. Era lógico. Mas Josué e Caleb não estavam falando pelos olhos carnais, mas pelos olhos espirituais. Eles não estavam pensando pela lógica humana. Eles estavam com os olhos, com sua visão alinhadas com a visão de Deus. Queridos, alinhe a sua visão com a visão de Deus. Pare de enxergar só problema na sua vida. Eu sempre falo com Yuri, eu tenho preguiça de gente que só reclama da vida. E principalmente quando é crente. Porque eu fico assim, eu não estou falando aqui, queridos, que eu não reclamo, não, eu reclamo. Mas é porque tem gente que vive de reclamação. É o tempo todo reclamando. Só vê desgraça na vida. A vida é uma desgraça. Meu Deus, eu fico assim. E é crente ainda. Que vida desgraçada de crente é essa? A gente vai ter desafio na vida. Queridos, Paulo ele foi perseguido, ele foi preso, humilhado, ele foi morto. E lá em Atos ele fala assim, olha, eu fui lá no meu julgamento, ninguém apareceu para me defender. Paulo. Ninguém apareceu. Mas Deus, em todas as situações, estava comigo. Então, nós não seremos privados de desafios. Nós não seremos privados de viver situações pelas quais a gente pensa, eu não vou aguentar. Você vai aguentar, porque em todas elas, Cristo está com você. Essa é a diferença. O crente que só reclama, que só vê desgraça, não consegue enxergar que ali Deus está. Era isso que esses 2 homens, Caleb e Josué, estavam falando. Tem essas situações sim. Mas é uma terra que Deus prometeu a nós, mana, leite e mel. E Ele falou, certamente estarei com vocês. Então eu vou crer nessa palavra. Era nisso que eles estavam crendo. Eles foram ousados, porque a sua fé era maior que os seus medos. Quando a gente vê como Deus vê, a gente age com coragem, mesmo diante dos obstáculos. E a visão, alinhada com a de Deus, ela determina ousadia. E a ousadia determina conquista.
Aqueles 2 homens conquistaram porque eles foram ousados. O tema da nossa conferência é chamados para liderar. E quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, Deus, eu não quero fazer parte desse fé, não pelo que nós vemos, enxergamos, mas pelo que cremos. Em que você tem crido? Quais as vozes que você tem escutado? Alinhe a sua visão. É noite de alinhamento. Deus, Ele nos preparou durante esses dias. E é maravilhoso porque eu estava... essas últimas semanas, eu até tinha falado, eu falei assim, Yuri, eu não vou pregar nessa conferência, não. Porque eu estava completamente com a minha visão embaçada, assim, sabe? E Deus, Ele veio com essa palavra, Ele falou assim, eu não estou tirando essa visão. Porque não é a minha visão. Eu não enxergo do jeito que você está enxergando. Então, você vai fazer. Deixa eu te falar. Esses homens aqui, eles estão na velha aliança. Nós vemos ontem o PV pregando sobre a Arca da Aliança, que Davi, quando perdeu a arca, ficou desesperado porque perdeu a presença, mas essa presença está em você. Amém. Essa presença está em nós. E esses homens aqui, eles viviam na velha aliança. Então, eles tinham que fazer sacrifícios, eles tinham que ficar perseguindo aquela presença, mas deixa eu te falar, o véu foi rasgado. Você tem livre acesso a essa presença. Então, se Josué e Caleb, se eles avançarem e possuírem o que você não pode fazer, o que nós não podemos fazer quando nós nos alinhamos com aquilo que Deus fez por nós, com aquilo que Deus quer para nós. A palavra fala que nós podemos fazer muito mais daquilo que Jesus fez, porque Ele está em nós, o Espírito Santo habita em nós, habita em você. Então, o que é um gigante? Alinhe a sua visão. Muitas vezes a gente quer desistir e parar no meio do caminho porque nós colocamos os óculos da comparação. O óculos do medo, o óculos da rejeição. Ah, ninguém gosta de mim, não vou conseguir liderar. Ah, ninguém gosta de mim, então não dá, Sara, não vai, não flui. As pessoas me olham com desprezo, não sei, talvez você está com esse óculos. E isso tem te pedido de avançar, de exercer o seu chamado, de ser líder aonde Deus te colocou para ser líder. Arranque esses óculos, queridos. Tire as escamas dos seus olhos. Caleb e Josué, eles mantiveram a visão até o fim e colheram a promessa. Eles eram uma geração com espírito de obediência radical, que não se escondiam, que se posicionaram. Se você ler a história depois de Josué, quando Moisés morre e ele é colocado como líder no lugar de Moisés, a gente vê as conquistas de Josué. Ele era um homem que não tinha medo, ele não sentia medo. Tudo que Deus colocava para ele fazer, ele ia lá e fazia. Era um homem ousado naquilo que Deus colocava, ele lhe propusesse a fazer. Amém? Ele era ousado.
Eles não se curvavam ao medo, eles não negociaram a sua fé. Eles poderiam ter sido influenciados pelos aqueles 10 espiões, mas não, eles não negociaram a sua fé. Eles creram na palavra, eles creram no Deus que eles serviam. Eles não diminuíram o que Deus tinha prometido. Eles não permitiram que o ambiente contaminasse a visão deles. Muitas vezes a gente está num lugar e a gente só vê problema. Nessa igreja não tem isso. Mas assim, muitas vezes a gente está num lugar que a gente só enxerga problema. Só vê desânimo, gente ruim, gente que não presta, que não sei o que lá. Não, só vê dessa forma porque a pessoa é perfeita. Mas tudo bem. Aqui não. Mas a gente vê aqui que não é um ambiente. É a visão. Porque os 12, como eu disse, foram ao mesmo tempo. Viram a mesma terra. Os mesmos gigantes, ao mesmo tempo. E 2 enxergaram vitória, porque eles estavam com a visão alinhada com Deus. Era uma geração, a geração de Caleb e de Josué. É uma geração que não vive pelo que os olhos carnais conseguem ver, mas pelo que o seu espírito crê. Lá em Números 14:30 fala assim que Deus ele ficou furioso com a reação daquele povo. E Deus fala assim, apenas Caleb e Josué entrarão na terra. A geração de Caleb e de Josué foram os únicos que entraram na terra prometida. Foram os únicos. Queridos, eu não quero fazer parte de uma geração que não avança, que desiste, que só reclama, mas eu quero fazer parte, eu quero ser como Josué e Caleb, eu quero ser e fazer parte de uma liderança que motiva, que fala, não, é difícil, sim, mas a gente consegue. Eu quero fazer parte dessa geração, eu quero ser como os 2 foram. Influenciar para o bem, não para o mal. Eu não quero emprestar os meus ouvidos para as pessoas falarem mal do meu ambiente, daquilo que eu estou vivendo, de outros líderes, de outras pessoas. Não. Eu quero ser como Josué e Caleb. Aleluia. Eu quero escutar a voz de Deus. Eu quero influenciar para o bem, não para o mal. Como você tem influenciado? Qual influência você tem sido? Qual liderança você tem exercido? Como você tem influenciado as pessoas em sua volta? Como tem sido a sua influência? Será que a sua visão tem contaminado quem está do seu lado? Ou será que sua visão tem feito essa pessoa avançar e possuir aquilo que Deus já liberou para mim e para você? Todas as coisas já foram conquistadas na cruz por nós. E será que você tem influenciado as pessoas que estão do seu lado a avançar e possuir o que já foi liberado para nós? Ou você tem sido usado pelo diabo para fazer as pessoas desistirem e parar? Não mexe com isso não. Crente é chato. É chato ser crente. As pessoas são difíceis, nosso Deus. Não avança, não. Fica do jeito que você está, está ótimo. Ao diabo. Muitas vezes a gente empresta a nossa boca para o diabo, para fazer as pessoas desistirem. Para parar no meio do caminho. Queridos, não seja esse tipo de líder, mas seja como Josué e Caleb. Liderança que faz as pessoas avançarem e conquistar. Liderança que não abandona Moisés. Liderança que quando vê todo mundo lá, quando eles viram que eles estavam ficando contra Moisés, querendo colocar outro líder, ele fala assim, não, cala a boca. Nós prevaleceremos. Seja esse tipo de líder.
Não um líder amargurado, que não consegue enxergar as coisas fluindo. Ontem nós escutamos, foi ontem ou hoje que falou que foi ontem que o PV falou assim, olha, a gente vê a adoração do outro e fica julgando, não seja esse tipo de líder. Seja como Josué e Calebe. Incentive as pessoas a avançarem e possuírem. Os únicos da geração que realmente possuíram a promessa. Por quê? Porque eles mantiveram a visão. Eles ajustaram a sua visão com a de Deus. Eles guardaram o coração, eles preservaram a fé. Não desistiram com o tempo. Eles não tiveram espírito de covardia, mas de ousadia. Quem tem visão espiritual não perde tempo murmurando, como os 10 espias. Quem tem visão espiritual não negocia o que Deus disse. Quem tem visão espiritual permanece, mesmo que todas as circunstâncias estão tentando te fazer desistir, te fazer parar. Quem tem visão espiritual espera, crê e conquista no tempo certo. Ajuste a sua visão. Amém. Geração de Josués e Calebes. Eu não sei vocês, mas eu quero ser essa geração. E em nome de Jesus nós sairemos daqui como Josué e Calebe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a vida de vocês, sobre a minha vida. Nós seremos como Josué e Calebe, nós não vamos retroceder, nós não vamos parar no meio do caminho, nós não vamos desistir, nós não seremos influência para o mal, nós seremos influência para o bem. Nós não emprestaremos a nossa boca para o diabo, para tentar fazer as pessoas desistirem, mas nós seremos boca de Deus para as pessoas, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a nossa vida, eu declaro isso sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, aonde nós colocarmos os nossos pés, nós seremos líderes que influenciam para o bem, para o avanço, para possuir aquilo que Deus já liberou, em nome de Jesus. Josué e Calebe, eles acreditavam, a liderança deles era uma liderança que acreditava na promessa, mesmo quando tudo dizia o contrário. Eles bloquearam os seus ouvidos para as mentiras de Satanás, para as opiniões das pessoas. Eles bloquearam os ouvidos para o que aqueles 10 espias estavam falando. E eles vivenciaram as mesmas coisas. Viveram as mesmas situações, viveram os mesmos milagres no deserto, viveram as mesmas coisas e mesmo assim tinham as percepções diferentes. O que eles enxergavam e da forma que eles viam, determinou o futuro deles. Deus não tirou aquelas pessoas para viver sem destino. Ele já tinha dado destino. Era a promessa de Deus, mas a incredulidade tirou eles desse destino, tirou eles dessa promessa. Queridos, nós vamos possuir quando nós avançarmos. Deus, Ele tem promessas liberadas para as nossas vidas que a gente não consegue imaginar. Jeremias 29:11 fala isso. Eu é que sei o plano que tenho para cada um de vocês. Pensamentos de paz e não de mal. A palavra está falando isso. Deus tem um destino para mim e para você. Ele não te tirou do deserto para viver vagando por aí, mas para que você viva no propósito, na promessa, com direcionamento. Possui quem crê, não quem recua. Possui quem tem visão, não quem tem medo. A gente vê que aqueles 10 espias, Deus ele ficou tão irado com eles que eles sofreram as consequências de ter contaminado aquela multidão. Vocês conseguem ver o poder que a nossa influência tem? Eles contaminaram uma multidão.
Eles deixaram uma multidão triste, eles fizeram pessoas não avançarem naquilo que Deus tinha para eles. Olha o poder da influência. E eles sofreram as consequências dessa influência, da influência para o mal. E nós vemos que após 40 anos... Abre para mim, por favor, Josué 1. Após 40 anos, Deus diz a Josué: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Olha a responsabilidade de Josué. Eu quero ser como Josué. Olha que Deus está te falando, seja forte e corajoso. Não tem espírito de covardia, Deus não nos deu esse espírito, mas espírito de ousadia, de conquistadores, de possuidores. É esse espírito que está em nós. Essa foi a promessa de Deus para Josué. E olha a promessa de Deus para Caleb. Abre Números 14, 24, por favor. Está até aberto aqui, deixa eu ler aqui. Fala assim: porém o meu servo Caleb, olha isso, visto que nele houve outro espírito. Não era espírito de covardia, não era espírito de influência maligna, não era espírito de murmuração, mas era espírito de determinação, de conquista, de fé, de ousadia, de coragem. Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou. E a sua descendência a possuirá. Abre para mim Josué 14, por favor. Versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Isso aqui, queridos, já tinha passado anos. E Caleb chega para Josué, quando já estava na sua liderança, e fala isso. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte.
Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquis, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Um espírito, sabe esse espírito aqui que Deus está falando que Calebe tinha? Com 85 anos, ele fala, eu ainda sou forte como 40 anos atrás. Se aparecer gigante, eu vou vencer da mesma forma, porque eu continuo forte. Eu continuo crendo no Deus que nos livrou do Egito, que nos ajudou no deserto, que vivenciamos os milagres. Eu permaneço com essa mesma fé. A fé de Calebe não expirou. A visão dele não se apagou. O coração dele não envelheceu no deserto. Tem esse coração, queridos, que não envelhece diante das circunstâncias, mas permanece forte para vencer os gigantes das nossas vidas. Deus está dizendo isso para você hoje. Para de ver problema maior que a promessa, ajuste seus olhos espirituais. Avança e possua. Avança e possua. Já está liberado. Você precisa avançar e possuir. Não desista. O Yuri pregou sobre a flecha aqui na sexta-feira. Não pare de bater a flecha. Continue batendo. Não desista. Não desista. Não pare no meio do caminho. Chamados para liderar, tem visão alinhada com o céu. Não retrocede. William, pode vir, por favor? Chamados para liderar, não se acovarda. Quem é que é chamado para liderar? Chamados para liderar, confia na soberania de Deus. Calebe e Josué confiaram na soberania de Deus diante de qualquer circunstância. Deus era soberano sobre os gigantes. Deus era soberano sobre os muros fortificados. Deus era soberano sobre qualquer guerra. Deus é soberano sobre qualquer coisa. Deus é soberano sobre os nossos problemas. Deus é soberano sobre as nossas fraquezas. Ele é soberano sobre aquilo que eu tenho medo. Deus é soberano sobre os meus sentimentos. Deus é soberano sobre sobre o meu sentimento de incapacidade. Ele é soberano sobre a minha paralisia espiritual. Ele é soberano. Deus é soberano. Reconheça a soberania de Deus, assim como Calebe e Josué. Ele é soberano. Chamados para liderar, não perde a visão da promessa. Eles não perdem a visão do destino, do direcionamento. Eles não perdem a visão da soberania de Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Chamados para liderar não são covardes. São ousados. Chamados para liderar não se contaminam. Não são influenciados para o mal, mas para o bem. Aleluia. Chamados para liderar, avançam e possuem. Amém. Eu escutei uma frase esses dias que dizia assim: o lugar mais seguro de nossas vidas é correr risco do lado de Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes o chamado, ele é solitário. Paulo, quando foi preso, ele ficou sozinho, ele sentiu frio, ele tinha necessidades. Ele tinha necessidades na prisão, ele estava com frio, ele estava ansioso.
ele estava carente, muitas vezes é solitário. Mas se Deus está conosco, tudo bem. Paulo fala isso, tudo bem, porque em todas essas coisas Cristo estava comigo. Deixa eu te falar, talvez você tenha se sentido solitário. Talvez você tenha pensado em desistir porque você tem se sentido solitário, mas Deus não te abandonou. Aleluia. Cristo não nos abandona. As pessoas podem nos abandonar, o ambiente pode tentar nos influenciar, mas Cristo não nos abandona. Mantenha sua visão em Deus, na promessa. Cristo não nos abandona. Mesmo que existam gigantes, obstáculos, rejeições nesse lugar, se você estiver com Deus, você estará seguro. Amém. Mesmo se você estiver na fornalha, você não se queimará, porque Deus está com você. Esse é o nosso Deus. Diante de todas as coisas, Deus ainda é soberano. Deus ainda é soberano. Então avance e possua aquilo que Deus tem para você. Eu não sei o que você tem pensado em desistir. Eu não sei se é no seu casamento. Eu não sei se é no seu ministério. Eu não sei. Mas Deus sabe. Antes mesmo que as palavras venham aos seus lábios, Deus já sabe o que você vai falar. Antes mesmo que você pense em algo, Deus já sabe o que você vai pensar. Então você não é sozinho, nós não somos sozinhos, nós não somos solitários, porque Deus está conosco. Deus não nos abandona. Paulo foi abandonado, mesmo assim ele falou, Deus estava comigo em todas as coisas. Não desista, seja um líder que avança e possui. Seja um líder que influencia para o bem. Seja um líder que em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias problemáticas, você sempre tem uma palavra de fé, de ânimo. Seja esse líder. Amém. Geração de Caleb e Josué. Geração de Caleb e Josué. Avance e possua. Avance e possua. Olha para o seu lado. Caleb e Josué. Foi um final de semana para que a gente possa avançar e possuir. Nós não seremos como os 10 espias, mas seremos como os 2. Seremos como os 2. Possuiremos aquilo que Deus já liberou para nós. Os céus já estão abertos sobre nós. E nós cremos, Deus, que já foi liberado sobre nós. Já está liberado sobre nós. E nessa noite, Pai, nós possuímos o que já foi liberado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque já foi liberado através de você. Lá naquela cruz o Senhor já liberou. Então nós vamos avançar e possuir. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas o Senhor nos deu o espírito de ousadia, de intrepidez. Obrigada, Jesus. Geração de Caleb, Josué e Arabá, Shequiriris. Calebes e Josués. Calebes e Josués. Avance e possui. Avança e possua. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Dê a direção essa noite, Deus. Aponte o caminho, Deus. Em nome de Jesus. Os gigantes não vão nos paralisar. Nós não seremos paralisados pelos gigantes. Em nome de Jesus, Deus. Nós não retrocederemos por causa de gigantes. Em nome de Jesus,
Deus. Nós não vamos parar e desistir por causa dos gigantes. Nós vamos avançar e possuir. Influenciados pelo Espírito Santo. Influenciados pelo Espírito Santo.